Olá, bom dia. Meu nome é Edna Maria e estarei com vocês durante essa semana para estudarmos a lição 8. Vamos abrir nossas lições na página 73, que fala sobre casamento com Cristo, né? Casado com Cristo. E o texto para nosso pensamento nos diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Tudo que deve ser feito sobre a ordem de Deus pode ser cumprido pela força que Ele mesmo fornece. Então, o texto aqui deixa bem claro, né? Que o salmista Davi, ele fez um pedido a Deus, né? Para que Deus criasse nele um coração puro, né? E renovasse um espírito reto. Então, esse deve ser a nossa petição também, né? O primeiro tópico fala a lei. Como a palavra define a lei quanto ao casamento? Vamos ver os textos de Gênesis 2:24 e Romanos 7, do 1 ao 3, que diz, lá em Gênesis: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E lá em Romanos diz: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamado adúltera, e se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então, a palavra define como uma lei vitalícia, né? Até que a morte os separe, né? Uma ligação única. Vamos para a pergunta B. Qual é a diferença entre não saber de fato o que Deus quer de nós, em contraste com o ato de zombar ou ignorar intencionalmente as orientações que o céu revelou? Vamos ver, né? Aqui o tópico. O pensamento lá de Atos nos diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Vamos lá para a notinha, que está bem esclarecida essa pergunta. Diz que se a luz vier e as pessoas a desprezarem ou a rejeitarem, depois virá a condenação e o desagrado de Deus. Por outro lado, não existe pecado antes de a luz chegar, pois não há luz para as pessoas rejeitarem. Então, de uma vez que você não tem o conhecimento da verdade, você está na ignorância, né? E Deus não leva em conta esse tempo de ignorância. Mas de uma vez que você conhece, né? E agora fica por zombar, aí é diferente, né? Então, você vai ser condenado por isso, né? Você vai ser julgado, ou seja, né? Por seus atos. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, esse é o nosso pensamento, né? Que venhamos buscar o nosso Deus para saber as coisas certas, né? Vamos aqui ver a pergunta C. Por que a ignorância intencional é tão perigosa? Lá em João 15:22 diz que se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, por que a ignorância intencional é tão perigosa? Porque ela leva à perdição. Você agora conhece, você está fazendo, sabendo que está no erro, né? Então, ela leva à perdição. Então, aquele que por escolha própria se colocar em situações em que não terão a chance de ouvir a verdade, serão considerados como aqueles que já ouviram a verdade e resistiram persistentemente à aceitação. Então, que Deus nos abençoe, que venhamos compreender, né? De uma vez que conhecemos agora, nós vamos ser julgados pelo conhecimento que temos, né? E não como no tempo da ignorância. Então, que Deus nos ajude a cada dia. Amém?